E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai encarar um tema que, olha, é de deixar qualquer um pensando. A imutabilidade divina. É isso aí? Vamos tentar entender se Deus muda ou não muda. Essa é a questão. É uma grande questão. E para nos guiar nessa jornada, vamos recorrer a um dos maiores nomes da teologia, Tomás de Aquino. Ah, ok, não. E a obra-prima dele, a Suma Teológica. Sumpa teológica. Para quem não conhece, é tipo uma enciclopédia da teologia cristã. É escrita lá no século III, mas com ideias que continuam super relevantes até hoje. E o legal é que o Aquino era super organizado. Ele usa um formato de perguntas e respostas. Isso mesmo. Ele apresenta objeções a uma ideia e depois vai refutando cada uma, passo a passo, É como se ele estivesse debatendo consigo mesmo. buscando as melhores respostas. E olha, ele era bom nisso. Não é à toa que ele é considerado doutor da igreja, né? Hum... No nosso mergulho de hoje, a gente vai se concentrar na questão 9 da Suma Teológica. Que fala justamente sobre a imutabilidade de Deus. Então, vamos direto ao ponto. Será que Deus é absolutamente imutável? O que você acha? Boa pergunta. E logo de cara, o Aquino já coloca a gente para pensar, apresentando algumas objeções. Coisas que, à primeira vista, sugerem que Deus poderia sim ser mutável. Interessante. Que tipo de objeções? Me explica. Uma delas, e bem interessante, vem lá da Bíblia. O Livro da Sabedoria. Diz que a sabedoria é mais móvel do que qualquer movimento. E se a gente considera que Deus é a própria sabedoria, isso não implicaria algum tipo de mudança. Faz sentido. E como o Aquino responde a essa objeção? Qual a explicação dele para essa aparente contradição? Ele usa um conceito bem específico. Deus como ato puro, Ato puro. totalmente livre de qualquer potencialidade. Calma, volta um pouquinho. Ato puro. Potencialidade. Explica isso pra gente que não é teólogo medieval. É mais simples do que parece. A potencialidade é a capacidade de algo mudar, de se tornar outra coisa. Por exemplo, uma semente. Certo. Ela tem o potencial de virar uma árvore. Ela ainda não é uma árvore, mas pode se tornar uma. Exatamente. Mas o Aquino argumenta que Deus, como ato puro, já é tudo que ele pode ser. Não há potencial para ele mudar, porque ele já é perfeito e completo. E como a mudança exige potencialidade, o Aquino conclui que Deus é imutável. Então, com esse conceito de ato puro, ele explica a imutabilidade divina. Mas e aquele trecho sobre a sabedoria ser móvel? Ótima pergunta. O Aquino argumenta que essa mobilidade da sabedoria não é um movimento literal. Na verdade, o texto se refere a como a sabedoria de Deus se reflete na criação. Então, é como se a sabedoria de Deus fosse dinâmica na forma como se manifesta no universo. Tipo, Deus não muda, mas a forma como ele age no mundo pode ser vista de várias maneiras. Isso. Não é Deus em si que muda, mas a maneira como a sua sabedoria, que é imutável, interage com a criação que está sempre em mudança. Faz muito sentido. Então, até aqui, a gente viu que, pro Aquino, Deus é absolutamente imutável. Mas e aí essa imutabilidade é algo exclusivo de Deus? Ou será que outros seres também compartilham dessa característica? Chegamos então na segunda parte da questão 9, onde o Aquino se pergunta: ser imutável é algo único de Deus? E aí é que as coisas ficam ainda mais interessantes. É que eu gosto. Me conta mais o que ele diz sobre a mutabilidade, ou imutabilidade de tudo que não é Deus. Bom, ele começa reconhecendo algo que, no fundo, a gente já sabe. As criaturas, ao contrário de Deus, estão sujeitas a mudanças. É verdade, isso é ao nosso redor. Tudo no mundo físico está em constante transformação. Exatamente. E o Aquino se aprofunda nessa ideia, descrevendo duas formas principais de mutabilidade na criação: a potência inerente à mudança e a mudança por um poder externo. Opa, duas categorias de mudança. Interessante. Vamos começar pela primeira. O que significa essa tal potência inerente à mudança? É aqui que o Aquino vai fundo nos detalhes. Ele classifica as criaturas com base no seu potencial inerente para a mudança. Adoro um bom sistema de classificação. Me dá uns exemplos. Que tipo de criatura se encaixa nessa potência inerente à mudança? Ele fala, por exemplo, dos corpos corruptíveis, Corpos corruptíveis. como as plantas e os animais, que estão sujeitos ao crescimento, à deterioração e, por fim, à morte. Sim, faz sentido. Eles têm essa capacidade inerente de mudar. Depois ele fala dos corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, que na época eram considerados incorruptíveis, Mas ainda assim sujeitos à mudança em termos de movimento e posição. Então quer dizer que mesmo os céus não eram totalmente estáticos na visão de Aquino. De jeito nenhum. E, claro, temos os anjos. Os anjos. Que são espíritos É. puros, incorruptíveis. Certo. E, de acordo com o Aquino, capazes de movimento. Mas não da mesma forma que os corpos físicos. A mudança deles está nas suas escolhas, na aplicação do seu intelecto e vontade. Então, mesmo seres puramente espirituais têm a sua própria forma de mutabilidade. Parece que tudo na criação
de uma forma ou de outra, está sujeita à mudança. Mas aquela segunda categoria de mudança que você mencionou, a mudança por um poder externo. Me explica melhor essa. Era aí que entra o poder de Deus na história. O Aquino argumenta que, como Deus é a causa final de toda existência, ele também tem um poder de deixar de sustentar essa existência, tornando qualquer coisa mutável nesse sentido. Ou seja, mesmo que algo pareça imutável por si só, em última análise, depende da vontade de Deus para continuar existindo. Exatamente. O poder de Deus transcende qualquer imutabilidade inerente que uma criatura possa ter. Nossa, esse conceito é bem forte. Então, mesmo explorando essas diferentes formas de imutabilidade nas criaturas, o Aquino conclui que só Deus é verdadeiramente imutável. É isso aí. Apesar das nuances de como as criaturas podem mudar, o Aquino enfatiza que só Deus possui a imutabilidade absoluta perfeita. Não há nenhuma possibilidade de mudança nele. É muita coisa para assimilar, né? A gente viu o conceito de Deus como ato puro, explorou diferentes categorias de mutabilidade na criação e viu como o poder de Deus torna mutáveis até as coisas aparentemente imutáveis. Um bom resumo. Mas a gente só começou a arranhar a superfície das ideias do Aquino sobre a imutabilidade divina. E na próxima parte da questão 9, ele pega essa ideia da imutabilidade divina e compara com as várias formas de mutabilidade que a gente encontra na criação. É como se ele colocasse lado a lado para a gente entender melhor o que torna Deus único. Essa comparação ajuda a destacar o que faz Deus ser tão diferente. Mas como ele faz essa comparação? Ele simplesmente lista as diferenças. Ele começa lembrando que a imutabilidade de Deus está enraizada na sua própria essência. Como ato puro, ele está totalmente livre de qualquer potencial para mudança, ao contrário de tudo mais que existe. Sim, a gente viu que Deus já é tudo que pode ser, então não há espaço para mudanças nele. Exato. Agora, compare isso com as criaturas. O Aquino argumenta que as criaturas são inerentemente mutáveis, de pelo menos uma das maneiras que a gente já discutiu. Seja o potencial de crescimento e deterioração dos corpos corruptíveis, a mudança na posição dos corpos celestes, ou a capacidade de fazer escolhas e usar o intelecto no caso dos anjos. Todas as coisas criadas demonstram alguma forma de mudança. Então, aqui não traça uma linha clara. Deus de um lado, imutável e eterno, e a criação do outro, sujeita a várias formas de mudança e temporalidade. Perfeito. E essa distinção não é só um ponto teológico abstrato, tá? Ela tem implicações reais para a forma como a gente entende o relacionamento de Deus com o mundo e com a gente. Estou curioso. Como essa imutabilidade divina impacta a nossa compreensão do relacionamento de Deus com a criação? Se ele não muda, como ele se relaciona com um mundo que está sempre em mudança? Essa é a questão, né? Se a gente aceita que Deus realmente não muda, isso levanta algumas questões sobre como ele interage com um mundo em constante transformação. Um Deus imutável implica um universo estático, sem nenhuma mudança. Ou será que existem outras maneiras de entender a relação entre a imutabilidade divina e a natureza dinâmica da criação? São perguntas profundas, hein? Parece que o Aquino está nos convidando a refletir sobre essas questões complexas. Sem dúvida. E, embora ele ofereça as próprias ideias, acho que ele também quer que a gente participe dessa conversa. É como se ele estivesse nos dando uma estrutura para entender, mas também deixando espaço para a gente questionar e explorar essas ideias. Exatamente. E é isso que torna o Aquino tão genial. Ele fornece uma base sólida, mas também incentiva a gente a continuar refletindo, explorando. Legal. Então a gente viu que Deus é absolutamente imutável, né? Ao contrário de tudo na criação. Mas antes da gente encerrar nosso mergulho, fiquei curioso com uma coisa. Você mencionou que o Aquino se baseia na Bíblia para sustentar os argumentos dele. Quais passagens ele cita sobre a imutabilidade divina? Ótima pergunta. Uma das principais passagens que ele usa está no livro de Malaquias, onde Deus declara: "Eu, o Senhor, não mudo". Essa afirmação é central para o argumento do Aquino, né? Afirmando diretamente a natureza imutável de Deus. É uma declaração bem clara e poderosa. Parece que o Aquino combina argumentos filosóficos com o apoio das escrituras para defender a imutabilidade divina. Exatamente. Ele entrelaça argumentos filosóficos com as escrituras, criando um argumento completo e convincente. Tanto a gente explorou o conceito de Deus como ato puro, contrastou a sua mutabilidade com a mutabilidade da criação e até viu a base bíblica para essa doutrina. O que você acha que é o ponto mais importante que a gente aprendeu com o Aquino até agora? Olha, o que me fascina é como o Aquino eleva a nossa compreensão da imutabilidade divina além de uma simples afirmação. Ele conecta essa imutabilidade à própria essência de Deus, revelando as implicações profundas para como a gente entende o relacionamento de Deus com o mundo e com a gente. Não se trata apenas de Deus ser imutável no sentido abstrato. É sobre entender as implicações dessa imutabilidade para tudo que existe. Exatamente.
Isso nos convida a contemplar o mistério de como um Deus que é perfeitamente completo e imutável ainda pode se relacionar com uma criação dinâmica, em constante mudança. É um paradoxo que com certeza vai continuar intrigando teólogos e filósofos por muitos séculos. E espero que também intrigue os nossos ouvintes. Esse mergulho é só um ponto de partida para uma exploração muito mais profunda. Nossa, muita coisa para pensar, né? Se Deus não muda como ele responde às nossas orações, como ele interage com a história, como ele pode estar presente num universo que está sempre mudando. Essa questão realmente intriga teólogos há séculos. É. E, bom, o Aquino não dá todas as respostas, mas ele oferece algumas ideias bem instigantes. Que guerras são essas? Como ele concilia a imutabilidade de Deus com essa aparente, sei lá, participação dele num mundo em constante mudança? Um ponto-chave é que a imutabilidade de Deus não significa que ele seja inativo ou indiferente à criação. Para Aquino, as ações de Deus fruem da sua vontade eterna e imutável. Então não é que Deus em si mude, mas a sua vontade, que é imutável, coloca em movimento uma série de eventos que se desenrolam no tempo. Exatamente. É como, imagina um dramaturgo que escreve uma peça. O dramaturgo não muda conforme a peça é encenada, mas o texto dele, que é imutável, guia as ações dos personagens, o desenrolar da trama. Gostei da analogia. Então a vontade imutável de Deus é como o roteiro da peça, e os eventos da história são como a peça sendo encenada. Perfeito. Isso significa que Deus pode interagir com a criação sem sofrer nenhum tipo de mudança. Ele não reage aos eventos. Ele age de acordo com seu plano eterno. Então, mesmo quando parece que Deus está respondendo às nossas orações ou intervindo na história, o Aquino diria que, na verdade, ele está agindo de acordo com a sua vontade imutável, que já está estabelecida desde toda a eternidade. Isso. E essa compreensão da ação divina tem implicações interessantes. Por exemplo, ela sugere que o conhecimento de Deus sobre o futuro não se baseia simplesmente em ver o que vai acontecer. O conhecimento dele está fundamentado na sua própria vontade eterna, que determina o curso dos eventos. Caramba, é uma maneira bem diferente de pensar sobre a relação de Deus com o tempo e o conhecimento. Sem dúvida. E isso mostra como essa exploração do Aquino sobre a imutabilidade divina nos leva a repensar alguns aspectos fundamentais da nossa compreensão sobre Deus. É como descascar uma cebola, né? Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe quanta coisa ainda tem para descobrir sobre esse conceito. Com certeza. E é isso que torna esse tema tão fascinante. Ele nos desafia a ir além de noções simplistas sobre Deus e a lutar com alguns dos mistérios mais profundos da fé. É verdade. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa no nosso mergulho de hoje. Exploramos o significado da imutabilidade divina. Vimos como Aquino concilia esse conceito com a aparente participação de Deus num mundo que está sempre mudando e até discutimos as implicações práticas disso para a nossa vida. Mas, para a gente finalizar, o que te chama mais atenção nesse tema? Por que a imutabilidade divina é importante para quem está nos ouvindo? Boa pergunta. Para mim, a imutabilidade divina traz uma sensação profunda de conforto e estabilidade num mundo que, muitas vezes, parece caótico e imprevisível. Saber que Deus não muda, que o seu amor e sua fidelidade são constantes, nos dá uma base firme para nossa fé e esperança. É como a âncora em meio à tempestade. Exatamente. E também nos desafia a repensar nossa própria maneira de viver. Se Deus é imutável, isso nos convida a cultivar virtudes que refletem a sua natureza eterna, como a perseverança, a integridade, o amor incondicional. Um chamado para a gente viver com base em algo maior do que nós mesmos, né? Algo que transcende a natureza passageira e instável das nossas próprias experiências. Com certeza. E essa é uma mensagem que ressoa profundamente em mim e espero que também nos nossos ouvintes. Maravilhoso. Acho que é hora da gente encerrar o nosso mergulho na imutabilidade divina. A gente explorou esse conceito de várias maneiras, viu as ideias do Aquino e até discutiu as implicações práticas para a nossa vida. Foi uma conversa rica e proveitosa e espero que os nossos ouvintes se sintam instigados a continuar explorando esse tema por conta própria. Eu também. E para terminar, deixo uma pergunta para os nossos ouvintes refletirem. A gente falou sobre como a imutabilidade de Deus oferece estabilidade, conforto, mas será que isso também não levanta algumas questões desafiadoras? Se Deus é verdadeiramente imutável, o que isso significa para a nossa compreensão do livre-arbítrio? Se as nossas escolhas já são conhecidas por um Deus eterno e imutável, isso diminui a nossa liberdade de alguma forma. Fica aí a reflexão. Excelente pergunta. E que merece uma análise cuidadosa. Quem sabe a gente não volta a esse tema num próximo mergulho. É isso aí. Obrigado por se juntarem a nós nesse mergulho na imutabilidade divina. Até a próxima para mais uma exploração de grandes ideias.